Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o presidente em exercício, Michel Temer, faz os últimos anúncios de sua equipe no Executivo e também das medidas que o governo vai adotar contra as crises política e econômica. O deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, fala sobre a conjuntura política nessa edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, Daniela. Deputado, quais são as prioridades na agenda legislativa do governo? Veja, primeiro eu acho que é reconstruir o país. A agenda legislativa passa pela indicação do Executivo nos próximos dias de projetos de lei, de medidas provisórias que possam inverter essa tendência de crise econômica, oriunda muitas vezes da crise política, que a ex-presidente Dilma Rousseff e o PT mergulharam no país. Então nós temos que estar preparados agora para momentos difíceis no Legislativo, já que medidas muitas vezes não tão populares vão vir, mas que são necessárias, são amargos remédios para a recuperação. 11 milhões de desempregados, a tendência na última entrevista que nós assistimos do atual ministro da Fazenda é que se medidas não forem tomadas agora até o meio do ano, nós teremos quase 14% de desempregados no país, e isso beira um caos social, Daniela. Deputado, o senhor falou que vai ter muito desafio aqui dentro da Câmara. Como que fica, vamos começar falando, como que fica a presidência da Câmara? Como é que vai ser a condução dessas votações daqui para frente? Veja, a presidência, nós mesmos já nos posicionamos que cometeu um equívoco tremendo do campo de vista jurídico, legal e também político. Uma decisão sem amparo regimental, sem apoio jurídico, sem apoio dos líderes que compõem o colegiado, que dão formato à Câmara, nem mesmo a mesa diretora da Câmara. O presidente em exercício da Câmara tentou anular o impeachment e buscar de volta no Senado. Isso nós já se posicionamos na opinião pública e para ele também, pessoalmente, eu fiz questão na última reunião de líderes. Ele está respondendo os procedimentos em várias instâncias, mas nós temos que voltar a votar projetos. Não podemos achar que a Câmara, só em protestos, vai ajudar a melhorar a vida das pessoas que estão nos acompanhando agora, que precisam recuperar o emprego, a renda que caiu muito, a inflação está altíssima, é a maior dos últimos anos depois do Plano Real. Então nós decidimos que, por não ter a curto prazo de tempo alguma medida eficaz no plano do Conselho de Ética Jurídica, em que outros deputados da mesa que ainda não estão envolvidos nessa questão, nesse imbróglio jurídico que virou o atual presidente da Câmara, o Waldir Maranhão, nós decidimos que o segundo vice-presidente ou o primeiro secretário, como aconteceu há poucos dias, vão conduzir as votações. Nós aprovamos 2 medidas provisórias, vamos aprovar mais 2 nos próximos dias, tirando o travamento da pauta de medidas provisórias para que os novos projetos do presidente Michel Temer possam vir até a Câmara dos Deputados e a gente agir rápido. O país não aguenta mais inversões políticas, econômicas que levem mais para baixo o ponto que o nosso país chegou. Deputado, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem anunciado que vai ser preciso, para o ajuste fiscal, possivelmente um aumento ou criação de novos impostos. O senhor acha que isso tem adesão aqui na Câmara? Veja, nós somos contra a criação de novos impostos, nos posicionamos publicamente. A grande maioria dos grupos que apoiaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff, apoiaram essa mudança que nosso país cobrou de todos os nossos políticos, eram contra a criação de novos impostos. O governo vai ter que, dentro de cortes do seu orçamento, diminuição desse custo da máquina política que estava infiltrada no poder público, o presidente Michel Temer, em poucos dias, cortou mais de 4 mil cargos em confiança do aparelhamento que o PT montou na presidência e nos ministérios. E é isso que a população quer. Antes de trazer alguma proposta que deve ser muito debatida sobre impostos, a população que apoia e que nos faz
vir como representantes, quer ver o governo cortar na própria carne. Cortar cargos, cortar custeio da máquina, ministérios. O presidente Michel Temer diminuiu o menor número de ministros desde os últimos 3, 4 presidentes da República. Apesar de muitos de nós, inclusive eu, não ter votado na chapa em que Michel Temer era vice-presidente, nós estamos com muita força querendo apoiar, porque a população brasileira viu que se nós não tivermos um governo apoiado pelo Congresso Nacional, que vote as medidas que deem legitimidade para a gente superar a crise, vai ser de novo, quanto pior, melhor, que é uma propagação de que a Câmara não funciona. Nós queremos voltar a funcionar. Deputado, e a reforma da Previdência? O governo também tem defendido o aumento da idade mínima e alguns outros mecanismos para mudar a Previdência. Como o senhor acha que vai ser a recepção na Câmara? Veja, nós também temos uma séria restrição quanto a mexer na Previdência, principalmente quem está hoje já no sistema, na rede, pagando seus impostos, prestes a se aposentar, principalmente INSS, ou seja, a pessoa que ganha 2, 3, 4 salários mínimos, que é a grande maioria. Nós temos que cortar nas grandes aposentadorias, nós temos que cortar em outras áreas do governo, temos que identificar dentro da própria Previdência aqueles que não estão dando a contribuição devida na medida, mas os estudos iniciais de um grupo de trabalho criado a pedido do presidente do Solidariedade Nacional, o deputado Paulinho da Força, um grupo de trabalho que o presidente Michel Temer criou, identificou que o regime geral de previdência, principalmente dessas pessoas mais simples, que ganham poucos salários mínimos, é o que está equilibrado. O desequilíbrio vem de outras formas, o rural, o funcionalismo público, onde o governo precisa também dar sua contrapartida para equilibrar a previdência do funcionário público. Então, temos que debater bem essa ideia de que só mudar a idade de aposentadoria já vai equilibrar. Eu acho que nós podemos estudar medidas que venham pós a estabilização de novas pessoas que entrem no sistema, que comecem a trabalhar agora, e podemos cortar ou aumentar a contribuição daqueles que estão desequilibrando por setores. Não podemos pegar o geral, o regime geral, que são pessoas que recebem aposentadorias muito pequenas, ou seja, na velhice lá, é o momento que mais precisa do Estado, nós vamos cortar dessas pessoas. É a mesma coisa do imposto, então nós não podemos ser injustos. O presidente Michel Temer, tenho certeza que, diferentemente de que era antes no governo do PT, não vai mandar nada para cá goela abaixo antes de debater com a sociedade e debater com os setores envolvidos. Deputado, algumas lideranças têm defendido medidas para aumentar a arrecadação, como a legalização dos jogos. Essa proposta, o senhor acha que tem como ser encaminhada aqui pela Câmara? A gente está ouvindo muito. Nós temos hoje uma comissão especial que está debatendo a legalização dos jogos no Brasil. A gente vê setores ligados às igrejas, ligados à proteção à família contra a legalização dos jogos, dizendo que isso vai influenciar no vício, é uma dependência de muitas pessoas têm com os jogos. Por outro lado, muita gente dizendo que a captação oficial de recursos, de impostos pagos pelos jogos, o turismo vai trazer muitas pessoas. Eu vou esperar esse assunto chegar até a bancada, já que fui um dos líderes dos últimos anos do meu partido, e debater com os deputados. Nós temos que avaliar se a captação de recursos dos impostos é o suficiente para que a gente possa enfrentar também um problema grave que vai haver, que é a questão da gente incentivar muitas vezes pessoas que vão... pessoalmente é favorável ou contrário, deputado? Sou contrário hoje. Hoje a minha visão é que talvez o custo-benefício não seja o ideal de trazer pessoas que podem se tornar dependentes. Quantas vezes nós vimos pessoas no Brasil perder tudo que tinha em jogos, mesmo sendo ilegais? Imagine se forem legais. Mas eu tenho que, como líder, ele respeita a decisão da maioria. Eu vou debater com vários deputados do meu partido, de outros. Agora nós temos um grande bloco formado e vamos ver o custo-benefício de medidas como essa. Mas tenho certeza que cortando na própria carne do governo. A máquina está inchadíssima. O PT criou milhares e milhares de cargos, patrocinou ONGs ligadas a centrais sindicais como a CUT, ONGs ligadas ao MST, coisas que o brasileiro hoje repudia, não pode nem ouvir falar desses nomes, que podem ser cortadas e esse dinheiro voltar para as áreas vitais do governo. Muito trabalho pela frente. Muita coisa ainda, Daniela. Obrigada pela presença. Obrigado, querida.
Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Conversei com o deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência, até mais.